Olá, eu sou o Lucas Ozawa, sou empresário, líder de célula e também sou servo aqui no Projeto Vida. Recentemente eu tive uma experiência com Deus muito marcante, né? Porque eu estava na minha casa em um dia comum, numa semana comum, e eu recebi simplesmente um convite para participar de um projeto aqui na igreja, de audiovisual. Eu trabalho com isso, é o meu ramo, é a minha atuação. E óbvio que na hora eu pensei, falei assim, cara, topo sim. E aí tinha uma duvidazinha na pergunta ali de se eu queria participar ou não, que era o quanto que eu cobraria. E aí meu coração falou assim que não era para eu cobrar, que era para ser algo voluntário, algo entregue ali mesmo. E precisavam ser de 2 diárias para isso, né? Ou seja, eu ia deixar de gravar. Tem uma agência de marketing, a gente faz gravações durante a semana, então eu ia deixar de gravar durante essa semana 2 dias para estar aqui nesse projeto. E na hora eu topei, porque eu amo estar aqui, amo servir, amo fazer. Enquanto eu estava aqui no projeto, eu recebi uma ligação da minha esposa. E aí, já estava no meio do dia, no meio do primeiro dia de gravações, a gente estava de vento em polpa, gravando muito conteúdo aqui. E aí minha esposa me liga e fala assim, amor, 2 dos nossos clientes saíram. E eles representam X reais no nosso faturamento. E ela desesperada, porque era um valor considerável, e aí eu olhei aquilo ali, eu escutei a voz do Senhor falando assim, tá tudo bem, eu tô no controle e vai dar tudo certo. E a certeza de que Deus estava naquilo foi tão forte dentro do meu coração que eu senti que eu estava fazendo a coisa certa, eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu tinha dado um sim para a coisa certa, porque se eu estava aqui fazendo algo para o Senhor e me dedicando a Ele, na casa dEle, isso só significava que eu estava de fato na direção certa. Então isso me fez abrir os olhos para aquela situação, me fez enxergar que nos mínimos detalhes Deus ele estava ali, só que eu não fazia ideia do que ia acontecer dali em diante. E assim aconteceu, gravamos o primeiro e o segundo dia aqui, foram uns dias de muita bênção, poder compartilhar momentos com a galera aqui, trabalhar em conjunto para um projeto que vai ser lindo, graças a Deus. Isso fez o meu coração se encher, fiquei muito grato. Só que a bênção do Senhor, ela não parou ali com o coração cheio, um coração grato. A bênção do Senhor, na verdade, de fato, começou na quinta-feira, no dia seguinte, quando finalizamos o projeto. Quando a gente tinha algumas reuniões marcadas, e aquelas reuniões, elas viraram contratos. E esses contratos, eles substituíram os contratos que saíram. E é muito doido você imaginar que em uma terça-feira 2 contratos se encerram e em uma quinta-feira esses mesmos 2 contratos, não os mesmos, né? Mas outros 2 contratos entram para poder substituir. E aí eu pensei, poxa, o Senhor, Ele me abençoou, eu de fato estava no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Só que a bênção do Senhor, ela não parou só aí. A minha obediência lá, na ligação com a minha esposa, de falar assim, amor, estamos no caminho certo, só confia que Deus, Ele está no negócio, esse confiar, ele foi muito além. Eu acho que ele representou algo no céu que eu não imaginaria. Porque no dia seguinte, além dos 2 contratos da quinta-feira, na sexta-feira seguinte, eu fui convidado por um amigo a participar de um projeto que eu sempre sonhei em participar. Eu fui convidado para participar da produção de um curta-metragem lá no Rio de Janeiro, que, assim, para quem trabalha no audiovisual, para quem trabalha com gravação, sabe que isso é um marco para qualquer um. E isso, para mim, é um marco na minha história. Porque uma semana antes disso acontecer, eu estava conversando com a minha esposa exatamente sobre isso. De participar de projetos maiores. E não só de trabalhar como uma agência, mas atuar como uma produtora no cenário do audiovisual. E essa foi a oportunidade que Deus ele encontrou de nos inserir nesse meio. E é muito engraçado e é muito doido imaginar isso, porque quando eu pensei lá e quando me foi feita a proposta de estar aqui nos 2 dias gravando aqui, a diária que eu falaria, né, que eu daria de orçamento, se eu fosse cobrar, seria de mais ou menos R$200. E aí o Senhor me trouxe um projeto que foi 100 vezes mais esse valor e eu fiquei com um coração muito grato, mas não pelo valor, e sim pelos detalhes, dele cuidar de cada detalhe daquilo que Ele colocou em nossas mãos, dele conseguir olhar para a nossa situação e falar assim, meu filho, você me obedeceu, você foi fiel na sua vida financeira ali, quando eu permiti que tirassem algo de você. Então hoje eu estou te entregando algo maior. Então ele trouxe 2 contratos novos, substituindo as pessoas que saíram, ou seja, ele não deixou furo na nossa recorrência, ainda trouxe um projeto que representaria 100 vezes mais aquilo que talvez eu cobraria se estivesse aqui. E isso é incrível, porque a bênção do Senhor, ela não para só aí. A bênção do Senhor, ela pela terceira vez, ela nos encontrou naquela mesma semana, porque a gente, com esse projeto, conseguiu viabilizar um sonho muito grande que a gente teve desde o nosso início, lá no começo da nossa agência. Nós estamos para fazer 1 ano de agência e
lá no início, com 3 a 4 meses, a gente queria um espaço. A gente queria um escritório, queria sair de casa, não queria trabalhar, não queria ser uma urgência, a gente queria ser estruturado, a gente queria ser reconhecido, a gente queria um espaço para chamar de nosso. E agora ele trouxe esse projeto para poder fazer com que nosso sonho saísse do papel. E nós conseguimos, na mesma semana, entrar em contato com o espaço e alugar esse espaço que vai dar condição para a gente montar não só um escritório, mas um escritório e um estúdio junto. Então vai além do que a gente sonhou. A gente sonhava em simplesmente tirar nossas mesas e computadores de casa e colocar em um lugar, mas ele vai fazer isso e vai trazer um estúdio junto. Então é muito além do que a gente imaginava. O Senhor, ele tem essa capacidade, sabe? Ele tem esse dom de pegar os detalhes em que a gente pensa que vai passar despercebido e trazer como uma bênção gigante sobre a nossa vida. E a gente acha que obedecer na vida financeira é simplesmente só dizimar ou então ofertar, só que vai muito além disso. Vai na confiança que a gente deposita no dia a dia. Eu era um empresário comum, em um dia comum. Recebi um convite que me agradou os olhos. Eu respondi a esse convite com um sim. E esse sim para o Senhor abriu 3 portas gigantes para o nosso cenário que mudam hoje a nossa vida financeira, muda a minha família, muda a nossa empresa, muda tudo isso porque realiza diversos sonhos. Realiza o sonho da minha esposa de sair de casa, de trabalhar fora de casa, realiza o meu de fazer um curta-metragem, que é algo que eu nunca participei e eu vou me entregar ao máximo, mas também ele realiza o meu sonho de estar aqui, de servindo aqui na casa do Senhor. E isso fazendo com que todo o resto seja cuidado pelo Senhor. O Senhor, ele protege a minha vida financeira, protege a minha empresa, protege a minha casa. Hoje eu consigo ser um provedor não porque eu tenho a capacidade de fazer isso, mas porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio num Deus que a cada sim, ele coloca o chão e ele de fato vai amparando a nossa vida. Isso faz com que seja muito linda essa caminhada. Às vezes difícil, porque eu tenho que receber uma ligação da minha esposa desesperada, chorando, mas é nesse momento que Deus ele nos testa. É nesse momento que Deus ele quer saber onde está de fato a nossa confiança. E é isso. A sua confiança ela tem que estar no Senhor. Confiando que se Ele der um projeto desse na tua mão, se você é um empresário e está à frente de um projeto, e está na casa do Senhor e você entregue a Ele, Ele vai cuidar do seu projeto, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai fazer com que tudo que você fez e que você fez confiando nele, vá para frente, vá prosperar e vá ter vitória. Esse é o meu testemunho e eu agradeço muito em poder confiar no Senhor e estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor e dar esse sim para Ele. Porque esse sim para o Senhor abençoou e muito e prosperou em muito a minha família e a minha casa. E não só isso, mas realizou nossos sonhos.